criando uma carteira de investimentos que te gere renda passiva. O que é renda passiva? É quando o dinheiro trabalha para você. Você investe e todos os meses você vai ter uma renda lá na sua conta corrente da corretora. E aqui eu não vou me importar com ativos isentos ou com juros mensais. Então você pode utilizar uma gama de ativos IPCA+, pós-fixados e até pré-fixados que te gerem juros mensais. Em alguns casos tributados, em alguns casos isentos. Então vamos lá. Os fundos imobiliários tradicionalmente são os ativos mais utilizados para se obter renda passiva. Por quê? Porque eles pagam juros mensalmente e, melhor ainda, líquido de imposto de renda. São ativos que já estão aí no mercado há mais de década, né? E muitos investidores conhecem. Acontece que os fundos imobiliários, por natureza, são ativos de renda variável. Então, eles têm um risco de moderado para agressivo. Não são ações, mas sim são consideráveis ativos de renda variável. Eles oscilam. Em momentos onde a economia está bem, eles costumam subir, valorizar. Em momentos onde a economia começa a patinar, eles desvalorizam. E existem investidores que são conservadores e não gostam dessa classe de ativo, mas gostariam muito de ter uma carteira de investimentos que lhe gerasse uma renda passiva com juros ali todos os meses. Vamos separar a renda fixa em dois grandes grupos. Existem as emissões bancárias, que são mais tradicionais, mais conhecidas, até porque tem a garantia, a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Isso significa que se a instituição onde você investiu o seu dinheiro quebrar, falir, você vai receber o capital de volta. Quais são esses ativos? Os CDBs, que são tributados, as LCIs e as LCAs, que são isentas. Do outro lado, eu vou considerar as emissões privadas de empresas como a Vale, a Petrobras, a JBS, CSN, a empresa que você imaginar, Magazine Luiza. Eles podem emitir CRIs, CRAs e debêntures, normalmente líquidos de imposto. Algumas debêntures são tributadas. E esse vídeo eu não estou preocupado se é isento ou se é tributado. Aí é questão de fazer conta de matemática financeira e ver qual entrega mais, porque normalmente o ativo tributado tem uma taxa maior, o ativo isento uma taxa menor. Então não necessariamente o ativo isento seja melhor. Normalmente não é uma regra. Para o investidor mais conservador, é possível encontrar então os CDBs, LCs e LCAs com juros mensais. São muito raros, mas existem. E não é muito difícil você construir renda mensal com CRIs, CRAs e debêntures. Por quê? A grande maioria dessas emissões no Brasil tem aquela taxa chamada inflação, ou seja, IPCA+, com juros semestral. Acontece que uma paga em janeiro e em julho, a outra paga em fevereiro e em agosto, a outra paga em março e em outubro, e aí vai. Então é uma questão de você verificar as opções de CRIs, CRAs e debêntures, investir um pouquinho em cada um, de tal forma que você obtenha juros mensais. Por último, isso é bastante recente, eu comecei a ver esse tipo de ativo em 2023, são os bondes. O que são o bonde? Bonde é idêntico ao CRI, CRA e debênture, são emissões privadas, mas lá fora, lá no exterior, normalmente Estados Unidos, mas pode ser Europa também. Então, quando a empresa, eu falei da Petro e da Vale, ela vai emitir uma debênture, às vezes ela faz uma emissão dupla. Ela emite uma debênture no Brasil e um bonde lá fora, com a mesma dinâmica. Então, o risco é a própria empresa, inclusive a empresa nacional emite bonde lá fora. Aqui no Brasil, 80% mais ou menos dessas emissões são IPCA+. Só que lá fora é pré-fixado, a grande maioria. E existem opções com juros semestrais e com juros mensais. Então você vai observar qual é o mês de pagamento de cada bonde, e vai fazer uma cesta de tal forma que você vai obter
renda mensal se o cupom for semestral. Se o cupom for mensal, mais fácil ainda, você já vai ter essa renda mensal. Então você pode de fato comprar o bonde? Pode. Você vai ter variação cambial e você vai ter a oscilação de marcação a mercado, assim como ocorre com os CRIs, debêntures aqui no Brasil. Existe a opção de você empacotar esse mesmo bonde num COI, onde você tira a oscilação, você tira a variação cambial e você vai obter o cupom, seja semestral, seja mensal, pré-fixado, e vai conseguir uma renda passiva mensal.